No Saber Direito desta semana, o professor Peter Otávio Costa traz um curso sobre direito ambiental. Durante as 5 aulas, ele vai explicar aspectos da legislação, abordar o direito ligado às mudanças climáticas, à gestão de resíduos, além de tratar sobre compliance ambiental. Começa agora a aula 3. Saudações a todos que estão nos acompanhando novamente aqui no Saber Direito da TV Justiça. Essa é a nossa 3ª aula, é uma satisfação contar com a presença de vocês aqui novamente. Na nossa aula de hoje, trataremos da gestão dos resíduos sólidos e a sua relação com os preceitos da Constituição Federal. Trataremos ainda da legislação ambiental aplicável à gestão de resíduos, o conceito de responsabilidade compartilhada, a questão do Sistema Nacional de Informações de Gestão de Resíduos Sólidos e traremos ainda casos concretos com a aplicabilidade dessa legislação tão importante no nosso ordenamento jurídico ambiental. Vamos à nossa aula. A gestão de resíduos sólidos está prevista na Lei 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto 10.936 de 2022. Na Constituição Federal de 88, ela tem relação com o artigo 170, que trata sobre a questão da ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tendo como fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. A defesa, o inciso 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração. A redução das desigualdades regionais e sociais. E ainda podemos trazer aqui também o artigo 225 novamente, né? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse ponto aqui é importante destacar a você que está nos acompanhando essa questão da livre iniciativa, né, da iniciativa de exercer a atividade econômica. Veja, foi resguardado ali a questão da necessidade do desenvolvimento sustentável. Então, a iniciativa econômica, o desenvolvimento econômico, mais uma vez aqui sendo trazido a necessidade de um alinhamento entre o desenvolvimento econômico, desde que seja de forma sustentável, atendendo aos ditames legais, atendendo à legislação, atendendo às condicionantes de licença, seguindo os critérios do licenciamento ambiental. Mais uma vez, importante frisar, licenciamento ambiental, previsão legal, previsão de que as empresas devem buscar a autorização, funcionar dentro da regularidade, dentro da conformidade. Então, essa conformidade, ela prevê que o desenvolvimento econômico, que a atividade econômica deve ser exercida atendendo os critérios técnicos, os critérios legais para cada segmento. Então, para isso, as empresas necessitam da questão do licenciamento ambiental quando é previsto a necessidade desse dispositivo para a sua atividade, né? Os alvarás de licenciamento, alvará de funcionamento, corpo de bombeiro, todos os requisitos para que a sua atividade seja regular, seja em conformidade. Vamos seguir aqui. Princípios da gestão de resíduos. A Lei 12.305 traz
em seu arcabouço, traz em sua nomenclatura, traz em seu conceito a questão dos princípios. Estão esculpidos no artigo 6º desse diploma legal. Vamos fazer aqui uma leitura dos principais pontos que são tratados dentre esses princípios. Vamos lá. A prevenção e precaução. Vejam, o legislador tomou a cautela de se assegurar em trazer para o diploma legal o princípio do direito ambiental, trazendo aqui, reforçando a necessidade de que, para a correta gestão dos resíduos, existe a questão da precaução, da prevenção. Então, trouxe para dentro do diploma legal um princípio do direito ambiental, reforçando a necessidade de que, para essa atividade, esse princípio do direito ambiental está também ali esculpido. O princípio ainda do poluidor-pagador, vejam mais uma vez, outro princípio do direito ambiental trazido para dentro do diploma legal. Mais uma vez demonstrando a necessidade e a preocupação do legislador de incluir, de reforçar essa necessidade do empreendedor se acautelar, se preocupar, de entender a importância deste princípio. Vamos seguindo aqui nos nossos princípios. A visão sistêmica, a gestão dos resíduos sólidos, que considera variável ambiental, social, cultural, ecológica, tecnológica e de saúde pública. Então, aqui, vemos a preocupação do legislador de demonstrar que a gestão do resíduo precisa ser feita de maneira correta, precisa ser feita de maneira que atenda os ditames legais, as normas técnicas, para que assim tenha uma contribuição, seja feita de forma correta, contribuindo para as questões sociais, contribuindo para a questão do desenvolvimento econômico, contribuindo para que não impacte de maneira negativa o meio ambiente. Nesse ponto, importante chamar a atenção, vamos ver um pouco mais adiante, mas essa preocupação social, podemos atribuir aqui a questão da valorização daquelas pessoas que têm dificuldade em ingressar e permanecer no mercado formal de trabalho. Estamos falando aqui das associações, das cooperativas que atuam nesse mercado, nessa linha de trabalho, nessa fonte de renda que é a gestão de resíduos sólidos. Os resíduos recicláveis são o principal produto, a principal fonte de renda e de dignidade de grande parte da população brasileira. Temos do norte ao sul, independente da região do nosso país, diversas associações, sejam formais ou informais, né? São diversas cooperativas que as pessoas fazem da gestão do resíduo reciclável, a sua fonte de subsistência, a maneira com que buscam o trabalho digno, a dignidade. Então, aí vem uma preocupação, aí vem um ponto que merece um destaque de todos nós, a preocupação em fazermos corretamente essa gestão do resíduo, né? E o que é importante nesse ponto, chamar a atenção de todos vocês. A questão da gestão dos resíduos, ela impacta de diferentes formas as pessoas, as empresas e a sociedade. Mas todos nós precisamos cuidar, zelar, fazer a nossa parte. Essa não é só um atendimento aos ditames legais, não é só um atendimento à legislação, mas é uma necessidade de contribuir para garantir um meio ambiente equilibrado. Seguindo aqui a nossa Lei 12.305, vamos para a questão do desenvolvimento sustentável, colocado aqui como um dos princípios previstos, como nós falamos no artigo 6º deste diploma legal, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, ela coloca aqui no seu inciso 4º
a questão do desenvolvimento sustentável. Então, mais uma vez, o legislador aqui trazendo uma preocupação com a questão de que a atividade econômica seja exercida de maneira equilibrada, que seja sustentável. E essa sustentabilidade, vale lembrar aqui, muitas vezes as pessoas remetem o desenvolvimento sustentável meramente à questão ambiental, e não é. A sustentabilidade, ela diz respeito à sustentabilidade econômica, à sustentabilidade ambiental e à sustentabilidade social. Esses três pilares são fundamentais para que o desenvolvimento ele consiga atingir os seus objetivos, né? O objetivo econômico, né? Trazendo retorno à atividade empresarial, o benefício ambiental, né? Utilizando de maneira racional esses recursos, utilizando de maneira com que esses recursos sejam otimizados, utilizando a tecnologia e a inovação para que possa permitir novos meios de desenvolvimento que impactem cada vez menos o ambiente em que vivemos. E o desenvolvimento social. Nada vale um desenvolvimento se não tiver uma valorização das pessoas, se não tiver pessoas que contribuam de forma satisfatória e tenham também uma garantia de um trabalho digno, com saúde, um trabalho com segurança e um trabalho que seja num ambiente próprio para exercer essas funções. Vamos seguir aqui. Ainda a questão do princípio da incidência e o princípio da cooperação entre as diferentes esferas do poder público. Vejam, a cooperação novamente surgindo aqui no dispositivo. Nós já vimos anteriormente como princípio do direito ambiental, agora a cooperação aqui tratando da questão da gestão de resíduos. Só que diferente da anterior, a cooperação aqui, ela está tratando do nosso ambiente interno, nosso ambiente nacional. Mas, da mesma forma, precisa garantir que existam, por exemplo, a questão de atuação em conjunto de municípios, de estados e regiões, micro-regiões, macro-regiões. A questão do resíduo sólido, ela acaba atingindo, muitas vezes, mais de um município, mais de uma região. Se formos pegar os municípios de pequeno porte, realmente as decisões, as soluções precisam ser consorciadas, otimizando recursos, otimizando espaços, otimizando soluções. Então, dessa forma, a cooperação, ela realmente permeia as políticas públicas e a utilização dos recursos financeiros para poder garantir os melhores resultados na gestão de resíduos. Seguindo aqui, a responsabilidade compartilhada. Vejam, esse princípio da responsabilidade compartilhada é muito interessante e vamos trazer um pouco mais adiante o detalhamento de qual é o conceito dessa responsabilidade, né? Muitas vezes as empresas, ou até mesmo as pessoas, elas entendem que a sua gestão de resíduos encerra no momento em que ela deposita fora do seu ambiente, fora do seu espaço, fora da sua residência, fora da sede da sua empresa. Mas vocês vão ver um pouco mais para frente que isso não é uma realidade. E vejam, mais uma vez eu chamo a atenção. Aqueles que estão se preparando para concurso, aqueles que estão se preparando para o exame de ordem, a atuação do advogado no dia a dia. Esse é um ponto que merece muita atenção. É comum verificarmos, às vezes, a falta de zelo em relação a essa responsabilidade. E isso pode acarretar responsabilização de todos envolvidos nessa cadeia de destinação desses resíduos. Então, isso já foi objeto de questão de concurso. Vale a pena uma atenção em relação a esse item. Vamos seguindo aqui. O resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Vejam, é importante salientar aqui, destacar a questão da cidadania. A cidadania. Então, o resíduo não é só
né, um objeto descartável. Ele não é meramente um objeto, né, um bem a ser retirado. Ele é realmente um bem com valor que gera renda, que gera dignidade e, principalmente, cidadania. Cidadania. Trazemos novamente, mais uma vez, o conceito de evolução histórica, evolução da legislação, evolução dos conceitos. Inicialmente, tínhamos a questão das associações e das cooperativas como aquelas entidades que meramente recebiam esse material e dali faziam a sua fonte de renda. Hoje em dia, diferente das versões iniciais dessas associações e dessas cooperativas, temos agora organizações já mais ordenadas, já mais estruturadas. Diferente dos anos anteriores, temos associações e cooperativas que já prestam serviço de transporte, de destinação final desses produtos. Já são personalidades jurídicas plenamente constituídas, já com sua regularidade de conformidade em relação a todas as exigências. Vemos muitas cooperativas em diferentes regiões do Brasil com todo o licenciamento, com autorização da vigilância sanitária, corpo de bombeiros, alvará de funcionamento, ou seja, é uma empresa plenamente irregular. Iniciou como qualquer outra, de maneira às vezes informal, mas no momento temos diversas delas exercendo um trabalho de qualidade e dentro da conformidade, assegurando assim toda a regularidade e segurança jurídica para aqueles que contratam os seus serviços. Ou seja, promoção realmente de cidadania e dignidade. Seguindo, o direito da sociedade de informação. Então, mais uma vez, um princípio do direito ambiental trazido pelo legislador para dentro dessa legislação específica da gestão de resíduos, reforçando a necessidade da sua aplicação. A razoabilidade e proporcionalidade. Então, esse princípio na gestão de resíduos, ele versa principalmente na questão da preocupação que essa gestão seja feita de maneira ordenada, seja feita coordenada e atendendo todos os ditames legais, atendendo todas as normas, atendendo todos os critérios previstos para a sua atividade. Vocês verão um pouco mais à frente essa preocupação desses princípios alinhados com legislações específicas que veremos um pouco mais adiante. Seguindo, vamos para os objetivos do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Esse é o primeiro objetivo esculpido no artigo 7º desse diploma legal. Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental. Nesse ponto aqui, vale destacar o entendimento de todos em relação ao que acabamos vendo em alguns centros urbanos, em algumas cidades, onde a gestão de resíduos sólidos ainda precisa evoluir, ainda precisa de melhoria. É possível visualizar com muita facilidade quais são os desdobramentos, as consequências de uma gestão de resíduo ineficaz. Vemos o surgimento de vetores, o surgimento de doenças, o surgimento de contaminação do solo, contaminação de recursos hídricos, de cursos d'água. Então, o que podemos extrair desse objetivo? Essa gestão correta, essa gestão feita de maneira adequada, ela previne esses problemas, previne esses desdobramentos desagradáveis, previne a responsabilização não só daquelas pessoas que fazem a destinação incorreta desses resíduos, mas do próprio poder público, que tem a obrigação legal de zelar, de cumprir e fazer cumprir essa legislação. Então,
Vejam, vocês que estão nos acompanhando, é fácil perceber quando fala que nessa questão desse objetivo, a preocupação em que ele seja adotado para trazer uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade ambiental, uma melhor qualidade do ambiente para toda a sociedade. Inciso segundo, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Aqui temos um conceito que é muito conhecido por todos que atuam na área do direito ambiental, no assessoramento, né, de empresas, no assessoramento de instituições públicas, a questão da correta gestão dos resíduos. E vejam, chamo a atenção aqui a questão da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Primeiramente, vamos trazer aqui a questão dos rejeitos. Rejeitos são todos aquelas substâncias, aqueles resíduos que, no momento, não existe tecnologia para reaproveitamento. Então, é o que realmente não tem utilidade, não tem como reaproveitar, reutilizar. Não existe tecnologia no momento para poder fazer o uso dessa substância. Então, esses são os rejeitos. O que ocorre atualmente em muitos municípios e em muitas regiões? Resíduos sendo contaminados por substâncias e, a partir disso, esses resíduos acabam recebendo a classificação de rejeitos. Eles acabam sendo contaminados de uma forma que não podem ser reutilizados. Deixam de ser recicláveis, deixam de ter as características do produto que poderia ser reutilizado. Então, o que acabamos vendo na maioria, ou vamos dizer melhor, de grande parte dos municípios, essa necessidade de um aprimoramento da gestão desses resíduos, um aprimoramento da fiscalização, um aprimoramento da educação ambiental, um aprimoramento da fiscalização, cobrando a correta destinação desses resíduos. Por quê? O rejeito, ele acaba diminuindo a vida útil dos aterros sanitários, diminuindo a capacidade do município de poder encaminhar de forma adequada esse material. Além disso, chamo a atenção ainda mais uma vez, nós falamos anteriormente, na outra aula, a questão da Lei 9.605, a Lei dos Crimes Ambientais. O que acontece na questão da destinação incorreta desses resíduos? É uma caracterização de infração? Pode ser uma caracterização de crime ambiental? Pode ser uma caracterização que gere embargo da sua atividade? Pode ser uma caracterização que gere aplicação de multa? O que ocorre, muitas vezes, nas empresas, na atuação daqueles que fazem o encaminhamento? Precisam se preocupar com quem estão contratando. A empresa que está sendo contratada, ela está regular? Ela atende todos os requisitos técnicos e legais? Ela tem todos os documentos necessários para transporte, para recebimento, para testar a correta destinação final? Vamos ficar atentos com relação a isso. Dando sequência, ela prevê ainda como objetivo a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar os impactos ambientais. Tecnologia, mais uma vez vemos aqui a questão do direito ambiental, trazendo para dentro do ordenamento jurídico as questões de novas tecnologias, a questão da inovação, a questão da implantação e busca de formas de produção, de formas de geração, de formas de gestão que tragam otimização, que diminuam os impactos ao meio ambiente, que permitam fazer mais com menos, mais produção com menos recursos naturais. Aqui está, mais uma vez, uma preocupação do legislador em trazer essa necessidade, essa busca do desenvolvimento econômico de forma sustentável. O desenvolvimento econômico buscando sempre a inovação, buscando um desenvolvimento que torne possível cada vez mais garantir a qualidade de vida,
garantir o uso racional desses recursos. Vamos seguir. Ainda como objetivo, incentiva a indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar e o uso da matéria-prima e insumos derivados de materiais recicláveis e reutilizáveis. Aqui merece uma atenção. Quem atua no direito ambiental e muitas vezes acaba tendo contato com essas cooperativas ou essas associações, um dos pontos muito importantes e preocupação desse segmento é a questão tributária. A questão tributária muitas vezes merece uma atenção especial e uma verificação da necessidade de um incentivo àquelas indústrias, àquelas empresas que adquirem os materiais recicláveis advindos, triados, separados por essas associações. Esse material deveria ter uma atenção especial, deveria ter uma verificação fiscal, uma isenção, um incentivo para que retornasse para indústrias de uma maneira mais atraente, de uma maneira que fizesse com que essa cadeia produtiva buscasse preferencialmente esses resíduos. Voltando agora para os objetivos, temos aqui o inciso 7º, onde versa a gestão integrada de resíduos sólidos. O que é a gestão integrada de resíduos? É a determinação de que todos que tenham participação nessa cadeia de resíduos tenham a sua responsabilidade, atendam às normas, atendam à legislação. Essa gestão integrada impõe a todos a sua responsabilidade em relação a uma das fases que envolve esse resíduo, seja o fabricante, seja o comércio, seja o consumidor final. Todos têm a sua parcela de responsabilidade que garanta a correta destinação desse resíduo. E vejam, aqui é importante frisar a questão do acondicionamento, da separação, da identificação. Todos esses pontos exigem normas, nós temos critérios, nós temos estabelecidos quais são os procedimentos a serem adotados por cada um. Então, vejam, nesse ponto, cada ente, cada pessoa que participa, seja pessoa jurídica, seja pessoa física, ela tem que cumprir, ela sabe o que fazer e só precisa adotar essas medidas para garantir. Então, como nós falamos, a segregação, a identificação, o acondicionamento e a correta destinação de cada um desses tipos de resíduo. Vamos seguir? Mais uma vez aqui a questão da articulação entre diferentes esferas do poder. Então, veja, nós tivemos princípios e agora nós temos essa articulação como objetivos. Então, o raciocínio, o entendimento e a ideia do legislador é, mais uma vez, promover, incentivar a questão da participação, da articulação conjunta, da articulação dos entes envolvidos nisso. E vejam, aqui na articulação, saímos da esfera meramente do poder público. Aqui temos daí a sociedade civil organizada, temos as entidades de classe, temos as associações, temos as confederações. Todos aqui devem participar, devem atuar, têm as suas responsabilidades e têm a necessidade da sua articulação, de participarem da articulação, participarem da organização, participarem na medida das suas atribuições, na medida das suas responsabilidades e na medida dos seus nichos, participarem na construção, na contribuição de políticas públicas que possam incentivar a correta gestão desses resíduos sólidos. Vamos dar sequência. Agora, tratando aqui dos instrumentos do Plano Nacional de Gestão de Resíduos. Artigo 8º, são instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos os planos de resíduos sólidos, os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos. Vejam, os planos
Isto são obrigações do Estado, na elaboração dos seus planos, no monitoramento dos seus planos, na revisão dos seus planos, na análise do resultado anual de cada um dos seus planos e, a partir desses resultados, poder ajustar, poder atualizar e trazer melhorias para a implantação desses mecanismos. Assim como os planos municipais têm o mesmo objetivo, têm a mesma finalidade, só que no âmbito municipal, estando mais próximo do cidadão, estando mais próximo das empresas, mais próximo do comércio. Então, os planos municipais têm a possibilidade de trazer esses instrumentos, trazer essas informações, esses números. Os planos municipais buscam otimizar e dar mais eficiência à gestão do resíduo no âmbito local. Ainda temos aqui a questão da coleta seletiva, sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Ciclo de vida, esse ponto é interessante e merece destaque e atenção de todos vocês. O que significa o ciclo de vida de um resíduo? Podemos dizer que o ciclo de vida ele vai desde a sua origem, desde a criação, desde a concepção de um produto, de uma embalagem, de um alimento. Então, o ciclo de vida inicia aí, é o nascimento até o seu perecimento, até a sua finalização. Então, o ciclo de vida de um resíduo, ele passa pela criação, ele passa muitas vezes para a sua exposição para a venda, ele passa muitas vezes para a sua segregação, para a sua armazenagem, até o transporte e finalizando o seu ciclo de vida com a correta destinação final. Nos resíduos sólidos, a correta destinação final pode ser considerada no momento da sua triagem, quando ela volta, ela passa por um processo e volta para a indústria, volta para ser reutilizada. Aí podemos considerar encerrado o seu ciclo de vida daquela embalagem, né, daquele resíduo reciclável. Outros resíduos, por exemplo, como resíduos orgânicos, quando finaliza o seu ciclo de vida? Com a compostagem. Outros resíduos como resíduos, daí já rejeitos, quando há a correta destinação final, a destinação ambientalmente adequada, seja nos aterros, principalmente nesses aterros, desde que em locais devidamente licenciados para isso. Aí termina o ciclo de vida desses resíduos. Vamos seguir. O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária. Neste ponto, merece uma atenção especial. A questão da fiscalização vem sendo tratada de forma diferente em diferentes entes da federação. Municípios estão aplicando a fiscalização de forma diferenciada. E há uma necessidade e uma importância muito grande desse trabalho. A fiscalização ela é essencial para que o cumprimento da gestão de resíduos seja feito de maneira adequada. A fiscalização garante que as empresas, as pessoas, exerçam a finalidade do equilíbrio ambiental, exerçam de maneira condizente e atendam os ditames legais e normativos. A fiscalização serve para garantir que esses ditames, que a legislação está sendo cumprida. E nessa questão, vemos a necessidade de uma intensificação, de uma fiscalização mais efetiva, de uma fiscalização que realmente verifique que essas questões relacionadas à gestão de resíduos estejam sendo atendidas. Por último, merece destaque o inciso 8º do artigo 8º do Plano Nacional, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a educação ambiental. A educação ambiental está prevista na Lei 9.795 de 1999. É uma legislação que já completou 24 anos. E o que chama a atenção nesse ponto? A educação ambiental
ela dita que é responsabilidade de todos, responsabilidade pela educação formal e não formal, em repassar a toda a sociedade a questão da necessidade de uma correta gestão de resíduos, do atendimento à legislação ambiental, da necessidade de um meio ambiente equilibrado para todos, da necessidade de um consumo consciente. A educação ambiental, ela é responsável para trazer, para chamar a consciência das pessoas, das empresas e das instituições, da necessidade principal de que todos façam a sua parte, de que todos atendam às leis, às normas e façam essa correta gestão dos resíduos. A legislação ambiental, ela tem na educação ambiental um aliado de peso que deveria levar a todas as pessoas o conhecimento, o entendimento e as regras que devem ser seguidas. Mas há 24 anos tratando disso, ainda vemos a necessidade de um aprimoramento, ainda vemos uma necessidade de que a educação ambiental chegue a todos de uma forma com que deixemos de ter só a conscientização. A conscientização, ela é importante, mas todos nós praticamente sabemos, todos nós temos a teoria e sabemos o que precisamos fazer. O que precisamos é colocar em prática. Então, a educação ambiental, ela precisa ainda buscar um aprimoramento, outros mecanismos que façam com que as pessoas, além de terem conhecimento, além de saberem o que devem fazer, coloquem isso em prática, coloquem isso no seu dia a dia, nas pequenas ações. Só assim teremos uma educação ambiental eficaz, uma educação ambiental que faça com que toda a sociedade contribua para o meio ambiente ideal, para o meio ambiente equilibrado, para um consumo consciente, garantindo uma excelente qualidade de vida para essas e as futuras gerações. Então, vale esse destaque, principalmente em relação à educação ambiental, e essa é uma leitura importante para todos nós e para aqueles que estão prestando concurso ou se preparando para exame de ordem. Vamos dar sequência. Lei, dentre as suas diretrizes, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos dispõe em seu artigo 9º que a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte ordem de prioridade. Então, nós já falamos da não geração, da redução, da reutilização e do tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Ambientalmente adequada, principalmente na questão dos rejeitos. O que ocorre, infelizmente, ainda temos no nosso país? O descumprimento dessa previsão legal. O descumprimento dessa obrigatoriedade em dar a correta destinação final. E, infelizmente, ainda temos aterros a céu aberto. E, infelizmente, ainda temos cidades, temos municípios que carecem de saneamento básico, que os rejeitos ainda são destinados de maneira incorreta, causando poluição de rios, causando poluição de lagos, causando doenças, ou seja, impactando de forma negativa aquela comunidade. E isso traz o quê? Isso leva ao quê? Temos a incidência de doenças, temos a incidência de doenças nas crianças, temos a incidência de doenças para toda a sociedade. E isso demonstra o quê? A falta de investimento, a falta de políticas públicas nessa questão da gestão de resíduos acaba encarecendo o gestor público. Encarecendo o gestor público no sentido do atendimento à saúde, a necessidade dessas pessoas que são impactadas pela falta de gestão de resíduos buscarem um sistema de saúde, buscarem cada vez mais a necessidade de atendimento, às vezes as pessoas deixando de trabalhar em razão dessas doenças, dessas moléstias causadas pela falta da correta gestão de resíduos. Então, esse é um ponto que merece também a atenção de todos nós. Atenção, isso já foi objeto de questões tanto de concurso como do exame de ordem.
há uma série de leis e normas aplicáveis aos resíduos sólidos no Brasil. Contudo, a principal é a Lei 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além desta, vale destacar também, vamos trazer aqui alguns diplomas legais, algumas legislações que têm conexão com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A primeira delas, a própria Lei 6.938 de 81, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que tem entre seus objetivos, como nós já tratamos anteriormente, mas agora especificamente com relação à gestão de resíduos, não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Então, a própria Política Nacional do Meio Ambiente tem essa conexão com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens. Vejam, como já falamos anteriormente, acabamos de mencionar, quando falamos da educação ambiental, a conscientização, a produção consciente, o consumo consciente. Aqui podemos fazer uma relação, trazer aqui alguns conceitos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os objetivos que estão alinhados com o Pacto da ONU, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Um deles é justamente versa sobre o consumo consciente, sobre a produção, sobre a industrialização de forma sustentável. Então, aqui podemos elencar, podemos fazer um alinhamento, podemos fazer uma correlação entre a legislação e os objetivos de desenvolvimento sustentável. A necessidade das pessoas, das indústrias, dos gestores, de adotarem, de buscarem a consciência de que a forma de consumo, o método de consumo, deve buscar soluções cada vez mais sustentáveis para garantir, assim, uma qualidade de vida e os recursos naturais preservados para as futuras gerações, a partir do desenvolvimento realmente sustentável. Vamos seguir. Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Então, mais uma vez, a gente já mencionou a importância aqui das associações e cooperativas, principalmente a necessidade do incentivo de que as indústrias busquem, como uma matéria-prima, esses materiais reaproveitados, trazidos, triados, colocados à disposição deles por meio das cooperativas, né? Já temos, inclusive, legislação específica com relação à questão da compra desses materiais, né? Temos aí o Recicla Mais, temos um selo que atesta a importância e dá um incentivo para que as indústrias busquem esses materiais recicláveis no seu processo produtivo. Vamos seguindo aqui a Lei 9.605, a Lei dos Crimes Ambientais, que tem como cerne a aplicação de sanções penais e administrativas àqueles que praticam conduta ou atividades que lesam o meio ambiente, seja a fauna, seja a flora, recursos naturais, patrimônio cultural e poluição, impondo aos infratores a reparação de danos ambientais e prevendo ainda sanções de prevenção e combate a esses danos. No que diz respeito à Lei 9.605 e à questão da gestão de resíduos, é importante salientar que existem os artigos específicos que versam e determinam a questão da caracterização de infração e crime ambiental quando da disposição incorreta, da disposição irregular, do encaminhamento inadequado de resíduos sólidos. Veremos mais para frente, veremos cada um desses dois artigos, inclusive a previsão de pena e pagamento de multa. Seguindo, temos ainda a Lei 11.445 de 2007, que é a Política Nacional do Saneamento Básico,
mais uma vez reforçando o que já comentamos anteriormente, a questão do saneamento básico e os resíduos sólidos, os impactos causados à população quando do encaminhamento da destinação incorreta desses resíduos, né? Quais são esses malefícios impostos aí e a previsão legal. Então, houve uma preocupação do legislador de colocar essa política nacional de saneamento, né? Política nacional de saneamento básico, que é uma legislação que, entre os seus pilares, menciona também a questão da gestão, a necessidade da correta gestão de resíduos, isso, os impactos que advêm da sua organização, da sua elaboração de forma incorreta. Vamos agora à portaria 274 de 2019, que fala da Lei da Recuperação Energética dos Resíduos, que disciplina a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos referenciados na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, aqui traz a possibilidade da recuperação energética por meio dos resíduos sólidos. Mas vejam, não é qualquer tipo de resíduo. O próprio ordenamento jurídico, ele traz a preocupação em classificar os resíduos passíveis da recuperação energética. Não são todos, né? Existe um rol exemplificativo e veja, como nós falamos, a questão da recuperação energética, ela traz uma tendência de inovação, uma tendência de evolução, né? Anteriormente não havia a previsão da questão da recuperação energética por meio do resíduo. Hoje, né, já com as tecnologias, com as inovações, com os recursos existentes na atualidade, essa possibilidade, essa alternativa está se tornando cada vez mais viável. Inicialmente, o custo de implantação era um custo significativo, elevado, mas como nós falamos, a inovação e o desenvolvimento, ele acaba seguindo um rumo evolutivo que torna a sua constituição, a sua implantação cada vez mais interessante, cada vez mais viável, por uma redução de custos. E hoje, vemos em grandes países da Europa a aplicação da recuperação energética por meio do resíduo. E é uma filosofia, um princípio, uma modalidade trazido aqui para a nossa realidade nacional e já temos algumas alternativas, algumas implantações exitosas aqui no próprio território nacional. Seguindo agora, vamos para a portaria do Ministério do Meio Ambiente, portaria 280 de 2020, que instituiu o Manifesto de Transporte de Resíduos, ou MTR, como ferramenta de gestão e documento declaratório de implantação e operacionalização do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, sendo emitido por meio do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, o SINIR. Importante destacar essa portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente, que a partir de então, todo e qualquer transporte de resíduos necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser feito por meio da emissão desse Manifesto de Transporte Rodoviário, o MTR. Então, a partir daí, aquelas empresas que necessitam, têm a obrigatoriedade de elaboração dos seus PGRs, da sua gestão de resíduos, elas têm a obrigatoriedade de emitir o seu manifesto por meio de acesso ao sistema SINIR, Sistema Nacional de Informação de Gestão de Resíduos Sólidos. Então, a empresa precisa se cadastrar, aí precisa fazer para cada saída, para cada encaminhamento do seu resíduo, um MTR, um Manifesto de Transporte. Qualquer envio de material, qualquer envio de resíduo sem esse manifesto, ele pode acarretar responsabilização, apreensão do veículo e os demais desdobramentos administrativos e nas outras esferas em relação a essa falta de adequação, falta de cumprimento na gestão dos resíduos. Como é que, além disso, nós vamos ver mais para frente como é que funciona, mas de uma forma rápida, sintética, explicar. Todo manifesto, toda a carga precisa sair com essa documentação. Toda empresa, então seja o gerador, seja o transportador e o destinatário final, precisam ter o cadastro nesse sistema
Nacional de Informações. Essa é uma obrigatoriedade recente, né? Nós tivemos essa obrigatoriedade, vamos colocar aqui, a partir do ano de 2021, fevereiro de 2021, todas as empresas ficaram obrigadas à emissão desses documentos. Nós vamos ver mais para frente, quando falarmos a respeito especificamente do CNIR. Vamos seguir aqui. A questão da Política Nacional de Resíduos Sólidos define ainda, em seu artigo 27, a pessoa física e jurídica, referidas no artigo 20, são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do artigo 24. Então, vejam, todo gerador que tem a obrigatoriedade de elaboração do seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, o PGRS, ela precisa atender essa questão da Portaria 280 do Ministério do Meio Ambiente. O que acontece daí, novamente, vamos trazer aqui a questão da Lei 9.605, a Lei dos Crimes Ambientais. Vejam, artigo 54. Vou fazer a leitura para ficar mais entendível a todos que estão nos acompanhando. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, o que chama a atenção aqui nesse dispositivo? Os incisos 1 e 3. Tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana e causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público de água de uma comunidade. Vale aqui, então, essa preocupação em relação à correta gestão de resíduos. Artigo 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, ter um depósito, produto químico ou tóxico que possam ser perigoso ou nocivo à saúde humana. Vejam aqui o que fala o mesmo dispositivo. Abandonar os produtos ou substâncias físicas no caput ou utilizar em desacordo com as normas ambientais ou de segurança. Então, aqui a questão dos resíduos sólidos também acaba impactando ou tendo essa previsão de responsabilização. Por fim, caso concreto, de forma muito rápida. Na atuação, já tivemos situações de acompanhar empresas que a gestão de resíduos foi feita de maneira incorreta e acarretou responsabilização em todas as esferas. Essa é uma preocupação e uma condição que muitas vezes nos deparamos de uma forma um tanto comum. As empresas contratando ou deixando de alimentar no sistema CNIR as informações relativas aos seus manifestos de transportes de resíduos e a ausência do certificado de destinação final, que é o documento que a empresa responsável pela destinação alimenta, comprova que recebeu em quantidade e qualidade o tipo de resíduo, comprovando que o encaminhamento foi devidamente elaborado, foi ambientalmente adequado. Nessas situações, pode ocorrer a caracterização de encaminhamento irregular de resíduos sólidos. Isso já ocorreu em empresas e instituições que acabei atendendo e houve o desdobramento nas 3 esferas com responsabilização das pessoas que tiveram participação na cadeia decisória. Encerrando agora a nossa aula de hoje, vamos testar os nossos conhecimentos pelo nosso quiz. O descarte incorreto de resíduos sólidos pode caracterizar crime ambiental? Vamos lá, alternativa 1. Alternativa A. O descarte incorreto de resíduos sólidos não é crime, somente infração administrativa. Alternativa B. No caso de descarte incorreto de resíduos sólidos, somente ocorre a responsabilização por crime ambiental para pessoas físicas e nunca pessoas jurídicas. Alternativa C. O descarte de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ou detritos ou óleos, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos, em níveis que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana, ou que provoque a mortandade de animais ou destruição significativa da flora, caracteriza a poluição e crime passivo de reclusão e multa no valor entre 5 mil e 50 milhões. Somente as alternativas A e B estão corretas. Vamos refletir? A resposta correta, por favor, é a alternativa C, o descarte de resíduos sólidos, líquidos e gasosos ou detritos ou óleos em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos em níveis que resultem ou possam resultar danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou destruição significativa da flora, caracteriza, assim, poluição e crime passivo de reclusão e multa no valor entre 5 mil e 50 milhões. Vamos à próxima alternativa? Sobre a portaria do Ministério do Meio Ambiente, número 280 de 2020, e o sistema SINIR, é correto afirmar: a partir de 1º de janeiro de 2021, os geradores de resíduos passaram a ter a obrigatoriedade de emitir, via sistema SINIR, todos os manifestos de transporte de resíduos, os MTRs, e garantir seus respectivos certificados de destinação final, os CDFs. Essa portaria, alternativa B, essa portaria do Ministério do Meio Ambiente se aplica somente aos geradores de resíduos recicláveis. Essa portaria ainda não está em vigor. A emissão dos MTRs, alternativa D, a emissão dos MTRs não é obrigatória. Vamos à resposta? Alternativa A partir de 1º de janeiro de 2021, os geradores de resíduos passaram a ter a obrigatoriedade de emitir, via sistema SINIR, todos os manifestos de transporte de resíduos sólidos, e garantir seus respectivos certificados de destinação final, os CDFs. Vamos para a próxima pergunta. É correto afirmar que a logística reversa não tem relação com a gestão de resíduos? Vamos à alternativa A. Apenas a logística reversa de eletrônicos tem vinculação com a gestão de resíduos. A alternativa B. Somente em relação aos resíduos orgânicos, a logística reversa tem relação com a gestão de resíduos. A alternativa C. A logística reversa não tem nenhuma relação com a gestão de resíduos. E a alternativa D. Errado. A logística reversa é um instrumento fundamental para o gerenciamento de resíduos, pois permite o reuso, a recuperação, a reciclagem dos produtos pós-consumo, garantindo a redução de resíduos destinados para aterros, incineração ou disposição incorreta. Vamos para a alternativa correta, letra D. Errado. A logística reversa é um instrumento fundamental para o gerenciamento de resíduos, pois permite o reuso, a recuperação, a reciclagem dos produtos pós-consumo, garantindo a redução de resíduos destinados para aterros, incineração ou disposição incorreta. Após essa nossa avaliação, terminamos a nossa aula de hoje. Aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Agradeço a todos por nossa participação. Obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.